Para quem pensava que a M6 era melhor do que a M5, não é bem assim. A Canon acabou de alterar a sua nomenclatura e, à semelhança do que acontece com as DSLRs, quanto menor é o número, melhor é a máquina. Da 6D passamos para a 5D e passamos para a 1D. Assim como da 100D, por exemplo, passamos para a 80D. A M6 tem exatamente o mesmo sensor que encontramos na 800D, na 77D, na 80D e também na M5. É um sensor com 24.2 megapixels. O ISO varia de 100 a 25.600 nativamente, 49 pontos de autofoco, 9 se estivermos em one shot, 7 se estivermos em modo servo. Tem o fantástico Dual Pixel AF, ou seja, o autofoco de vídeo que a Canon brilhantemente inventou. E a principal diferença entre a M6 e a M5 é que a M5 tem viewfinder integrado e a M6 não tem. Mas isto vem com uma boa razão. Na M6 é possível puxar o ecrã para cima, ao contrário do que acontecia com a M5, em que o ecrã apenas vai para baixo. Mas isto tem um inconveniente: quando o ecrã está em baixo, a máquina não é possível ser utilizada se estiver montada num tripé. Para vloggers, não é possível poderem ver a sua gravação se a máquina estiver montada num tripé. O viewfinder para a M6 pode ser adquirido em separado e custa aproximadamente $200, que é exatamente a diferença de preço entre a M5 e a M6. A M5 tem viewfinder integrado, a M6 não tem. Em termos de vídeo, a máquina faz 1080 pixels, 60 frames, não faz 4K. O facto é este: esta máquina é dedicada a um consumidor que, à partida, não vai fazer grandes edições de vídeo. Mesmo que seja para um vlogger, não é estritamente necessário que façamos upload dos nossos vídeos do YouTube a 4K. Além disto, para processar 4K é preciso ter um computador relativamente potente. A visão da Canon, acredito eu, é dar a estes utilizadores que não estão muito preocupados em ter 4K, mas sim querem ter um vídeo que seja suficientemente bom e, sobretudo, dar-lhes o autofoco. Ao mesmo tempo, para utilizadores antigos da Canon, que já tenham vida da Canon, esta máquina vai garantir que é possível utilizar essas lentes. Provavelmente quem tem a M5 pode não concordar comigo, mas eu preferi comprar a M6 do que a M5, porque as diferenças são praticamente marginais. E eu acho mais completo comprar uma máquina que mais tarde eu posso adaptar um viewfinder do que comprar já integrado, com o compromisso de que depois não posso utilizar a máquina num tripé e estar a ver a imagem que estou a gravar ao mesmo tempo. Então, como as características das máquinas M5 e M6 são praticamente as mesmas e a M6 é ligeiramente mais barata, se adicionarmos o viewfinder vai dar exatamente ao mesmo preço, eu acho que não há justificação nenhuma para comprar a M5. Este foi o meu curto vídeo, espero que tenham gostado desta pequenina preview. Até breve!